capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado ao seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Amém, igreja? Só até aqui, porque até aqui é um ponto de entendimento. A partir daqui já é outro ponto de entendimento, ou seja, já é outro estudo, e eu não quero entrar hoje nesse outro estudo. Se o Senhor quiser, a gente pode até entrar outro dia, hoje não. Eu quero só falar dessa primeira parte do capítulo. Né? Aqui o apóstolo Paulo, como a gente falou a semana passada, através dessas cartas, ele está instruindo Timóteo. Né? Timóteo era um jovem que foi escolhido pelo Senhor, né? Paulo, ele atesta isso, que foi imposta as mãos sobre Timóteo, foi orado em Timóteo, já tinha sido revelado, né, que Timóteo seria um líder, né? Porém Timóteo, ele tinha medo de assumir essa responsabilidade. E o apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Senhor para pregar para os gentios e automaticamente para levantar lideranças, para continuar instruindo os gentios que não conheciam a verdade como o povo judeu conhecia. Né? Então, Paulo, ele levantou Timóteo, ele aconselhou, ele instruiu, ele ensinou, ele disse, não tenha medo. Olha, você já foi instruído pela sua mãe, pela sua avó, você já tem o conhecimento da palavra, da verdade, já foi orado por você, já foi profetizado. Então, faça a obra de um ministro. Não tenha receio, mesmo você sendo jovem, seja um modelo. E assim, amados, essas cartas, né, que são chamadas de cartas pastorais também, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, como Tito, são cartas que são direcionadas a lideranças da igreja. Amém? Se a gente for ler o capítulo 3, a gente vai ver Paulo instruindo Timóteo como levantar bispos e diáconos. E ele diz como tem que ser as características dessas pessoas, como elas têm que agirem para serem escolhidas, porque um conselho que Paulo disse foi: escolha homens fiéis, homens dignos, e a estes instrua-os, para que estes possam instruir a outros. Amados, esse é o conselho bíblico para que a obra de Deus ela prossiga, ela continue, ela avance. Se a gente pegar o evangelho e guardar só para a gente, nós iremos inchar. Mas se aquilo que a gente aprende, a gente compartilhar, a obra ela vai crescer. Porque Jesus ele veio também para isso,
como mestre, ele veio ensinar. Ele ensinou porque ele queria que esse evangelho ele alcançasse o mundo inteiro. Por isso que ele disse: ide, pregai o evangelho em todo lugar. Amém, igreja? Mas só que no início desse capítulo aqui, a gente vê que Paulo, ele dá uma instrução para Timóteo. Ele diz aqui, eu acho interessante esse versículo 1, que ele diz: antes de tudo. Olha só, amados. Ele não disse antes disso ou daquilo. Ele disse antes de tudo. Amém, igreja? Ou seja, antes da gente ir liderar, antes da gente ir louvar, antes da gente ir pregar, antes da gente ensinar, antes da gente fazer qualquer obra que seja missionária, evangelística, amém, igreja? Antes de tudo, ele disse: quero que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. A gente vê aqui a oração, ela é explicada de 4 maneiras. Amém, igreja? Paulo está falando sobre oração para Timóteo. Timóteo, antes de tudo, eu quero que ore. Só que ele está distinguindo a oração, ou seja, como se ele estivesse explicando a oração em 4 níveis diferentes. Ele não está falando de 4 formas, de 4 orações, mas de 4 maneiras de você orar. Porque ele está falando sobre oração. Mas a oração, ela pode ser como súplica. Amém, igreja? Que é aquela oração de grito ao Senhor, de clamor ao Senhor por algo, amém? Insistindo por um pedido urgente, é a oração de súplica, né, que o povo de Israel fez ao Senhor, quando estava cativo lá no Egito, né? Eles ali suplicaram o favor do Senhor, e o Senhor ouviu aquela oração, né? Então, o Senhor ouviu e o Senhor enviou Moisés para libertar o seu povo. Aí ele fala súplicas, orações, que são as petições ou a sua devoção, a sua comunhão com Deus constante. A gente precisa sempre estar conversando com Deus, como também a gente precisa estar ouvindo a Deus. Amém? Ele também falou de intercessões, que é quando você ora por outras pessoas. E ele falou também de ações de graças, que é a oração em forma de gratidão. Senhor, obrigado. Tu me ouviu, tu me atendeu, tu fizestes, tu me socorreu. Amém, igreja? Então, a oração, ela pode ter várias facetas ou várias formas de você orar, mas tudo é oração. Então, o que Paulo estava querendo dizer, olha, gente, antes de fazer qualquer coisa, vamos priorizar a oração. Olha, Jesus, ele fazia isso. Jesus, antes de tomadas de decisões, ele primeiro conversava com o Pai. Quando ele foi escolher os 12, ele passou a madrugada no monte orando, conversando com o Pai. Quando ele desceu, aí ele escolheu os apóstolos que iriam continuar com a missão. E assim, quando a gente vê o ministério de Jesus, amados, foi um ministério debaixo da oração. Jesus, a vida dele foi uma vida de oração. E assim, amados, isso era tão notório que os apóstolos
chegaram para Jesus e disse: Mestre, nos ensine a orar. Amém, igreja? Então Jesus não chegou e disse: olha, a partir de hoje vou ensinar vocês a orarem. Porque os discípulos pediram para Jesus ensinar? Porque eles viram muito, eles viam Jesus orar muito. A vida de Jesus era um exemplo para eles e eles queriam imitar. Então eles disseram: mestre, nos ensine a orar. E Jesus os ensinou, né? E a oração que Jesus ensinou foi a oração do Pai Nosso. Ou seja, Jesus ensinou os discípulos a orar como? Entendendo que Deus é o nosso Pai que está no céu. Amém, igreja? Então, quando a gente for pedir algo para Deus, entendendo que antes de tudo, antes dele ser soberano, o Senhor, o Todo-Poderoso, ele é nosso Pai. Porque é importante pensar assim, porque o Pai é o protetor, o Pai é o provedor, o Pai, ele quer o melhor, o Pai, ele atende o Filho. E quando ele não atende, é porque ele sabe que aquilo não vai dar certo. Mas o Pai sempre atende da melhor maneira possível. Então, Jesus ele quis mostrar para os seus discípulos que a oração não é só um momento de me dar, mas é um momento de relacionamento, é um momento de intimidade, é um momento de comunhão, é um momento onde você tem experiências com o seu Pai, onde você vai dialogar com Ele, onde você vai ouvi-lo, onde você vai aprender dele, onde você vai se expressar para Ele, e Ele vai se expressar para você. Então, Paulo, ele pegando os conselhos que também ele aprendeu de Cristo, estava aqui transferindo para Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, antes de tudo, olha, aplica isso a você e ensine isso aos ministros que você vai levantar, que eles, antes de qualquer coisa, antes de qualquer obra, antes de qualquer decisão, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Amém, igreja? Então, nós temos que ter uma vida de oração. E nós falhamos muito nisso como cristão e como igreja. O nosso relacionamento e a nossa intimidade com o nosso Pai é curto. A gente tem tempo para tantas atividades. Mas quando se é para orar, a gente diz: eu não tive tempo. Né? E a gente é tão relapso com isso. E quanto menos a gente ora, menos a gente vê a ação de Deus em nossas vidas e em nosso favor. Muitas vezes, amados, é necessário o medo tomar conta do nosso ser, para o desespero vir, para a gente entender que precisa do Senhor. Israel só se lembrou do Senhor em meio ao sofrimento terrível. Ou seja, 430 anos no Egito. Depois de tanto tempo foi que vieram clamar. Mas por que vieram clamar? Porque a palavra diz que um faraó que não sabia dos feitos de José se levantou e por medo de Israel agora começou a oprimi-los, colocando tarefas pesadas. Amém, igreja? Então, em meio à situação difícil foi que o povo clamou. É uma coisa que eu digo, mas se nós vivêssemos em oração, não passaríamos por situações difíceis. Porque Deus iria sempre nos livrar. Deus iria sempre revelar antes de acontecer.
Deus sempre iria nos poupar, não é? Porque a vida de Jesus foi uma vida diferenciada, a gente pode dizer, mas porque ele era filho de Deus? Não. Jesus, ele veio para ser o modelo, o padrão, o exemplo, não é isso? E a Bíblia diz que Jesus, ele se fez carne. Amém? Jesus, ele se fez carne. E Jesus, como homem, ele não podia usar a sua divindade. Porque se Jesus, como homem, usasse a sua divindade, ele não ia cumprir a missão dele. Ele não ia conseguir alcançar a salvação para nós. Por isso que, quando João estava combatendo as seitas no tempo dele, ele dizia que aquelas seitas diziam que Jesus ele não veio em carne. Porque se Jesus não tivesse vindo em carne, o que ele fez não servia para nós. Jesus tinha que ser o segundo Adão. O primeiro Adão pecou. E o segundo Adão, a semelhança do primeiro Adão, não pecou. Mas ele não pecou, não era porque ele era Deus. Ele não pecou porque ele usou estratégias e ferramentas que nós hoje não usamos. Jesus se encheu do Espírito, aceitando a vontade do Pai. Jesus jejuou 40 dias para começar o seu ministério. Quem é que jejua para fazer a obra? Principalmente 40 dias. A gente às vezes jejua de meia-noite a meio-dia e parece que acabou o mundo. Ai, meu Deus, que dê logo meio-dia. E quando jejua de meia-noite a meia-noite, que é 24 horas, misericórdia. Eu fiz com o pessoal aqui um jejum de 3 dias. As primeiras 24 horas davam um desespero. E as primeiras 48 horas também. Mas depois, amados, das 48 horas, aí é poderoso. Parece que o organismo ele se acostuma já com a situação e você eleva de nível espiritual, você sente que você subiu de patamar, você sente o espiritual descortinado para você. É um poder que você sente. Você não é mais guiado pelos seus desejos e suas emoções materiais, mas é dirigido agora pelo espiritual. É glorioso. Depois do 3º dia, a gente come porque a gente sabe que é uma necessidade comer. Mas a vontade é de continuar. Então, nós precisamos, amados, usar essas ferramentas poderosas que Jesus usou para que a gente vença. E a oração, amados, não é só uma ferramenta, mas é um meio de comunhão, de intimidade, e é a chave para que Deus ele consiga agir na terra, agir em nossas vidas, agir em nosso favor, agir no nosso meio. É através da nossa oração que Deus ele vai operar, né? Que glorioso foi os testemunhos hoje. Em meio às situações difíceis, a gente não pode se prostrar. A gente precisa realmente fazer isso, é clamar. Porque no natural parece impossível. Mas o nosso Deus, amados, ele não precisa de coisas materiais para agir. O nosso Deus é aquele, amados, que do nada criou todas as coisas.
Ele criou todas as coisas pelo seu poder e ele sustenta todas as coisas. Então nós temos que crer que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque quem opera em nós é o poder dele. É o poder de Deus que opera em nós, em nossas vidas e em nosso favor. Então a gente precisa entender isso e a gente precisa orar pela fé. Pois a palavra diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é aquele que retribui, que presenteia. O Senhor é aquele que ouve e que traz resposta. O Senhor, ele disse isso. Jesus, ele disse em Mateus 7,7: pede e dá-se-vos-á. Busque e encontrareis. Bate e a porta se abre. E Jesus lhe disse: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Né? Ele vai nos dar o Espírito Santo, ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Então, eu entendo o seguinte: quando o Senhor disse que ele ia nos dar o Espírito Santo, é porque é o seguinte: se ele nos deu o que é mais precioso para ele, né? Ele já nos deu o que é mais precioso para Deus, que é o Espírito Santo. E as demais coisas. Porém, uma coisa que eu entendo é o seguinte, amados: por que eu preciso ter uma vida de oração? Porque é o seguinte: eu preciso ter uma vida de oração porque o meu ser, por completo, precisa entender que a minha suficiência, a minha dependência está em Deus. Porque quando eu começo a me apoiar nas coisas, nos outros, nas pessoas, no governo, em situações, no dinheiro, eu estou sendo idólatra. Mas quando eu vivo uma vida de oração, eu estou declarando: Pai, a minha suficiência, a minha dependência, a minha confiança está sendo depositada em Ti, porque eu sei que Tu és o provedor e eu sei que Tu és poderoso para fazer todas as coisas. E é isso que Deus, ele quer. Que os seus filhos, nós somos filhos por causa do sacrifício de Jesus, através da fé. Então Deus, ele quer que os seus filhos vivam nessa comunhão, nessa dependência, entendendo que Ele é o único Deus, o único Senhor, que é o chamar que o Senhor trouxe para Israel. Né? Onde o Senhor disse através de Moisés: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro além do nosso Deus. Não há outro. Não há outro que possa nos ouvir, nos atender, nos ajudar. É por isso que aquele salmo, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. É do Senhor que vem a nossa força, o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso braço forte. Ele é o nosso protetor, né? Então, nós precisamos, antes de tudo, amados, orar. Mas orar só pela gente? Não. O conselho que Paulo dá aqui é que temos que orar por todos os homens. Inclusive por aqueles que também estão nos perseguindo. Porque, olha, nessa época aqui, Paulo estava sendo perseguido, a igreja estava sendo perseguida, e chegou uma época que o povo achava que não era para orar pelos reis, pelas autoridades, pelos príncipes.
Mas Paulo, ele diz aqui, por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Aí ele explica por que nós temos que orar por essas pessoas. Aí ele diz, para que tenhamos uma vida tranquila. Que às vezes a gente pensa, mas eu vou orar nada. O presidente está errado mesmo, eu vou orar por ele, eu tenho que amaldiçoar. Não, gente. A palavra não ensina assim. A palavra diz que a gente tem que orar pelas lideranças, pelas autoridades. Mas eu não votei nele. Independente. Mas eu não gosto. Independente, a gente tem que orar. Porque se a gente não orar, a gente não vai ter uma vida tranquila. Ou você prefere não orar e viver uma vida perturbada? Ou você está conformado com a sua nação? Eu quero o melhor. E se eu quero o melhor de Deus, porque o que foi que o Senhor usou Isaías para dizer, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Como é que eu vou comer o melhor dessa terra? Ouvindo o Senhor. E ouvir o Senhor, amados, é andar como Ele nos instrui. A palavra diz que eu tenho que ter uma vida de oração. Paulo está aqui sendo usado pelo Senhor, dizendo, olha, antes de tudo, ore. Tudo que eu for fazer, tem que fazer debaixo de uma vida de oração. Das mínimas às máximas coisas. Indo para o trabalho, mas eu sempre vou, já sei esse caminho. Sim, gente. Nós temos inimigos visíveis e invisíveis. Tem situações que acontecem que nós não estamos a par. Senhor, me leva e me traz. Que a tua mão esteja sobre mim, Senhor, me conduzindo. Que os teus anjos estejam ao meu redor. Ser com a minha família. Guarda meus filhos, Senhor. Guarda a minha casa. Guarda o meu trabalho. Guarda o que eu vou fazer. Guarda o que eu tenho. Gente, a gente precisa viver assim. Viver em oração o tempo todo, isso não é loucura não, gente. Isso é espiritualidade. E nem é fanatismo. Nem é religiosidade. Oração tem que ser um hábito de vida. E a oração, ela tem que ser constante. Quando a palavra ensina sobre orar, diz que em todo o tempo. Né? Lá em Tessalonicenses diz, orai quando? Sem cessar. Orai sem cessar. Nós estamos obedecendo o que a palavra diz? Orai sem cessar. Orai sem cessar. E por que nós estamos cessando? Né? Então a gente precisa. E o versículo 3, ele diz, além a gente tem que orar pelas lideranças, pelas autoridades, para a gente ter uma vida pacífica, com toda a piedade e dignidade. Aí no 3 ele diz, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então, além da gente orar para que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida pacífica, uma vida agradável, isso agrada ao Senhor, porque olha, o desejo de Deus é salvar a todos. Às vezes a gente se esquece disso. Nós estamos salvos, estamos na igreja, estamos buscando o Senhor e nós nos esquecemos daqueles que ainda não foram salvos. A gente não pode se esquecer daqueles que ainda não foram alcançados, porque nós temos que entender que nós somos alcançados porque alguém orou por nós. Amém, igreja?
E se não teve uma pessoa nos nossos dias que orou por nós, teve uma pessoa que orou antes. Sabe quem foi? Jesus. A oração sacerdotal. Ele disse para os discípulos: eu oro por vocês e por aqueles que serão alcançados através de vocês. Amados, o evangelho que está aqui chegou até nós, porque aqueles discípulos, eles deram a vida por amor a Jesus. Aqueles homens, eles se entregaram à morte para anunciar esse evangelho, para que esse evangelho chegasse até nós. E a oração de Jesus é o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Essa é a verdade. Jesus se entregou por nós. Ele é o nosso mediador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E todos os homens precisam alcançar essa verdade. E essa verdade, para ser alcançada, vai ser através da intercessão, amados. O evangelismo, ele é imprescindível? É. Mas e evangelizar sem antes interceder, não vai ter tantos resultados. Pregar a palavra sem antes orar, não vai ter tantos resultados. Então, que a gente bote isso na nossa mente antes de fazer qualquer coisa. Seja para o Senhor, ou seja coisas da gente, que a gente já está habituado a fazer. Antes vamos orar. Para o Senhor ir diante de nós, pelejando em nosso favor, no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Senhor Deus poderoso, Pai. O que é que você está precisando do seu Deus? O que é que está inquietando o seu coração? O que é que está causando dor ao teu coração? O que é que está perturbando a tua mente? Que você não consegue ficar em paz? Que você não consegue ter a alegria do Senhor e a plenitude do Senhor? Que você não consegue ter o conforto e a segurança, por mais que você entenda que Cristo é o teu Senhor e já tenha entregue a vida a Ele. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na tua casa. Nós entendemos, Senhor, que a tua palavra, ela é a verdade. Nós entendemos que a tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, Pai. Sabemos que somos teus ministros, Pai. Que fomos escolhidos com propósitos além do nosso entendimento. E que como ministros, Pai, nós precisamos sim nos preparar para cumprir o teu chamado. E Senhor, não tem outra maneira de se preparar, a não ser entendendo o que a tua palavra diz, Senhor.